Você já se perguntou, no meio da dor, eu mereço isso? Quando tudo começa a desmoronar. Quando as coisas dão errado, uma atrás da outra. Quando as perdas parecem não ter fim. A pergunta surge quase automática. Eu mereço isso? Mas o problema não é a pergunta. O problema é o estado em que ela nasce. Ela nasce no meio do furacão. E dentro do furacão, ninguém pensa com clareza. Quando estamos submersos, não conseguimos enxergar. No meio do caos, nossa visão se torna turva. É como uma névoa espessa, uma fumaça emocional. Um barulho constante dentro da mente. E nessa condição, a gente não enxerga à frente. Não enxerga possibilidades. Não enxerga saída. Nesse momento, a gente só enxerga a dor. E quanto mais tentamos responder, eu mereço isso, mais nos afundamos. Porque começamos a buscar culpados. Ou pior, começamos a nos culpar. A armadilha da culpa. Muitas vezes, quando algo ruim acontece, nossa primeira reação é procurar erro. Onde eu falhei? O que eu fiz? Foi castigo? Foi consequência? Foi escolha errada? Mas existe uma diferença enorme entre responsabilidade e condenação. Você pode ter cometido erros. Você pode ter tomado decisões ruins. Você pode ter sido imatura. Você pode ter se precipitado. Mas isso não significa que você merece sofrer eternamente. Erro não é sentença. É aprendizado. A névoa que nos faz afundar. Quando estamos emocionalmente submersos, a dor parece definitiva. O erro parece irreversível. O problema parece gigante. O futuro parece inexistente. E em vez de sair do caos, nós nos aprofundamos nele. Pensamos demais. Remoemos demais, interpretamos demais e cada pensamento negativo vira mais peso, até que ficamos exaustos. A pergunta certa não é eu mereço? Talvez a pergunta certa seja o que eu posso aprender com isso? Como eu posso sair disso? O que ainda depende de mim? Porque enquanto você pergunta, eu mereço, você fica preso ao passado. Mas quando pergunta, o que faço agora? Você começa a construir futuro. O perigo de permanecer no furacão. Se você ficar repetindo, eu mereço isso, eu estraguei tudo, eu sempre erro, eu não presto. Você começa a acreditar. E quando acredita, você começa a agir como se fosse verdade. E aí sim, o caos aumenta. O ponto de virada. Existe um momento em que você precisa decidir: vou continuar me punindo? Ou vou me reconstruir? Porque ninguém sai do furacão brigando com o vento. Você sai dele se protegendo, se abrigando, se fortalecendo. E isso começa com uma decisão. Eu não vou me condenar. Eu vou me responsabilizar e seguir. Pare antes de afundar mais. Se hoje você está no meio da tempestade, não tome decisões drásticas. Não rompa relações no impulso.
Não fale palavras que você não pode recolher. Não destrua sua própria história por causa de um dia ruim. Espere, respire, deixe a poeira baixar. A clareza vem depois do silêncio, nunca no meio do grito. Você merece o quê? Talvez você não mereça a dor. Talvez você não mereça a perda. Talvez você não mereça a traição. Talvez você não mereça o abandono, mas você merece algo maior. Você merece crescer. Você merece aprender. Você merece amadurecer. Você merece uma nova chance. E às vezes, a vida não pergunta se merecemos. Ela pergunta se estamos dispostos a continuar. E se isso for um começo? E se esse momento não for castigo? E se for reconstrução? E se essa fase estiver formando uma versão sua mais forte, mais consciente, mais preparada? No meio do furacão, você não vê, mas depois que ele passa, você entende. A sua história ainda não terminou. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se você quer conhecer uma história real de queda, dor, fé e reconstrução, o livro Eu Permaneci Viva está disponível na Amazon e Kindle. Ele não é sobre merecimento, é sobre permanência. É sobre continuar quando tudo diz para parar. Se hoje você está perguntando, eu mereço isso? Eu te respondo, você merece uma segunda chance. Você merece clareza. Você merece recomeçar. Mas primeiro, você precisa sair da tempestade. E isso começa com um único gesto: não desistir. Um passo, depois outro, sempre. O que acontece dentro de nós? A mente sob pressão distorce tudo. Um problema vira 10. Uma falha vira identidade. Uma perda vira minha vida acabou. Mas a verdade é que o furacão não é permanente. Ele passa. Só que, quando estamos dentro dele, parece eterno. Por isso a pergunta, eu mereço isso? Não deve ser respondida no auge da tempestade. Porque quem responde ali é o medo, é a culpa, é o trauma, não é a lucidez. As escolhas certas vêm depois que o céu limpa.